Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Você que está sentado. Muito bem. Então vamos iniciar aqui com... Hoje a gente vai ver o 5º artigo do Credo. Nós já vimos o primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Terceiro, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. O quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Hoje nós vamos ver o 5º artigo: desceu aos infernos, ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Em relação aos outros artigos, tem algum comentário, alguma coisa que você quer esclarecer, alguma coisa a comentar? A mansão dos mortos é o inferno? O texto adequado é Infernos, né? Mansão dos Mortos é um texto que foi adaptado aqui no Brasil, mas é o mesmo significado. Então, o 5º artigo do Credo, nessa versão que eu tenho, ele começa dando um texto do Evangelho, em vez de ir direto para as perguntas, né? Esse texto de Mateus, capítulo 27, 62 a 66. Depois, o texto 28, capítulo 28, 1 a 10. Então, eu vou fazer a leitura aqui dessa parte do Evangelho, depois a gente vai entrar nas perguntas. Então, o texto diz assim: no dia seguinte, isto é, depois da sexta-feira, os sumos sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse em vida: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os seus discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E esta última impostura será pior do que a primeira. Pilatos lhe disse: vós tendes a guarda, ide e guardai-o como bem entendeis. Eles foram e puseram guarda ao sepulcro, depois de selarem a pedra. Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Subitamente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, rolou a pedra do sepulcro e sentou-se nela. O seu aspecto era como o de um relâmpago e sua veste branca como a neve. Paralisado de medo... Aí, a volta, a Bela entrou. Paralisado de medo, os guardas ficaram como mortos. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, conforme tinha dito.
vinde ver o lugar onde estava, e de logo dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Eis o que eu tinha a dizer. Jesus aparece às mulheres, afastando-se logo do túmulo, cheias de temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus saiu ao encontro delas e disse-lhes: Salve! Elas se aproximaram, abraçaram-lhe os pés e se prostraram diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não tenhais medo. E dizer a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Essa aí é a parte final lá do Evangelho de Mateus, quando é o trecho da ressurreição, né? Trecho que ele aparece pela primeira vez no domingo, pela manhã, né? De madrugada. Então vem a primeira pergunta aqui do catecismo. O que nos ensina o quinto artigo do credo? Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E a resposta. O quinto artigo do credo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo e que no terceiro dia se uniu de novo ao corpo para nunca mais dele se separar. Pergunta 115. Que se entende aqui por inferno? E a resposta. Por inferno, entende-se aqui o limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. Bom, aqui eu vou fazer um esqueminha só para mostrar uma explicação um pouco mais detalhada, né, sobre a questão do inferno, porque aí tem uma situação que a gente fala descer aos infernos, né? Mas vamos ver aqui o que significa exatamente isso. Porque logo em seguida ele fala desceu ao limbo, né? Então, vocês estão vendo aqui a figura, então? Aparece aí? Sim, aparece. Ok. Então, a gente tem aqui a pessoa quando nasce, né? Vocês estão vendo aqui a figura. Deus cria, gera uma alma para ela, né? E o corpo é gerado naturalmente pela concepção, né? Que a gente já conhece. Como é que é formado o corpo da pessoa, né? Através da concepção, né? Da união da célula da mãe com do pai. E aí gera o corpo, né? Então, a gente sabe que a alma, ela é muito mais importante do que o corpo, né? Porque o corpo, ele não sobrevive sem a alma, mas a alma sobrevive sem o corpo. Então, é óbvio que a alma, sendo imortal, ela é muito mais importante do que o corpo. E o que a gente acha estranho, né, é que a grande maioria das pessoas hoje em dia cuida mais do corpo do que da alma. A gente vê muito mais gente se preocupando aí com ter uma saúde perfeita, procurar fazer, né, academia, procurar muita diversão, felicidade, e muitas vezes esquece da própria alma, né? Não sabe que a gente precisa, na verdade, nosso maior empreendimento é salvar nossa alma, né? Porque perdendo a alma, a gente perde tudo. Né? O corpo ele vai acabar um dia, ele vai perder na morte, ele perde a alma, né? Então a alma se separa do corpo, assim como aconteceu com Jesus, né? A alma dele se separa do corpo, porém a divindade de Jesus, ela não separou nem do corpo dele, que estava no sepulcro, e nem da alma que desceu lá para o limbo, não para o inferno. Então, conosco vai acontecer a mesma coisa, todo mundo vai acontecer a mesma coisa. A gente vai, na morte, a gente vai ter a separação
da alma e do corpo, tá? E aí é que a gente vai ter dois destinos. Ou a gente vai para o lugar dos condenados, onde é o inferno aqui, né? Descondenados, se eu conseguir escrever aqui, o lugar dos condenados, melhor dizendo. O inferno, ele quer dizer exatamente isso, é o lugar, entre aspas, o lugar, onde vão as almas, né, que não estavam em graça. Tá? Então, como que a gente alimenta a alma? A gente alimenta o corpo com o alimento, com ar, com o líquido, né? Com... Oração, E como é que a gente alimenta a alma? oração. Uma das coisas é, como Cida falou aqui, oração. Mas tem mais coisas. E aí? Quais práticas É seguir as orientações de Deus, de que estão na Jesus, Bíblia, que estão ensinado na igreja. Os sacramentos. A comunhão Os E os também. ensinamentos de Deus, né? Aí você tá tudo. Isso. Aqui, né? Uma das coisas é a oração, em especial o rosário, né? Mas a gente pode também, deve também falar dos sacramentos. A vida sacramental, né? A vida de sacramentos, ela favorece, ela faz crescer a alma nas virtudes, principalmente as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Lembra quando a gente falou sobre as virtudes? Então, os sacramentos, eles fortalecem, né, em nós a graça e nos enche de mais fé, de mais esperança, de mais caridade. Então, quem vai para o inferno, né, a alma que foi julgada, né, logo após a morte, quando vai haver aquele julgamento, se ela não estiver em graça, se ela não tiver caridade, né, principalmente a caridade, ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. Então, isso aqui é verdade de fé. Tá? Isso aqui, não tendo graça, deixa eu... Não tendo graça, ela vai para o lugar dos condenados, que é o inferno. Né? Mas aqui o inferno, a gente pode dizer que existe o local onde tem lá o sofrimento dos condenados que ficam junto com os demônios, né? Que foram também condenados, né? Lá na criação ainda. E que o Evangelho de Mateus chama de Geena, o Apocalipse chama de abismo. Tá? Então, são expressões que os próprios evangelhos se referem. Só que tem um outro local, né, que chama-se limbo, que é onde o termo que foi usado aí no catecismo, né? O que é o limbo? É o inferno. O Quer limbo, dizer, na verdade, são aquelas pessoas que elas morreram sem a graça de Deus ainda não existia. mas não tinha um pecado, assim, não tinha a condenação, né? A situação de condenação. Então existe o limbo dos padres,
Esse padre aqui não é o padre sacerdote que a gente está falando, na verdade, são os pais da fé, aqueles primeiros patriarcas, os justos, né? Os homens que morreram sem o pecado, assim, eles tinham fé. Então eles foram para o seio, chão de seio de Abraão, né? E o lindo das crianças. Talvez até comentou sobre isso, né? A criança que não é batizada, ela vai para onde? Ela não vai para o céu, né? Que não é batizada não vai para o céu, então ela vai para o limbo. O que é o limbo, né? Crianças. Então o limbo é um local que não tem o sofrimento, o fogo lá dos condenados, mas também não tem também, não tem a visão beatífica do céu, tá? Então, a pessoa que morre sem a graça, ela vai para o inferno. O limbo dos padres, esse daqui já foi fechado. Porque quando Jesus, quando ele foi morto e tal no sepulcro, a alma dele desceu para o limbo. Qual o limbo? O limbo dos padres aqui, para poder tirar ou levar consigo todas aquelas almas que estavam lá, que não podiam entrar no céu, porque mas é o limbo, na verdade. Por quê? Porque o paraíso estava fechado. Quando Adão pecou, né, Deus fechou o paraíso. Então, o primeiro a ressuscitar é Jesus Cristo. Então, por isso o paraíso estava fechado. Então, essas pessoas que morreram antes de Jesus, justos, né, homem, morreram, Jesus, morrer no tempo, os homens justos que morreram. isso. Mártires, né, tudo mais. Essas pessoas ficavam lá aguardando, né, Nosso Senhor, porque ele não tinha nascido ainda no tempo, né? O homem Jesus não tinha nascido ainda no tempo. Então, quando ele morre na cruz, ele é sepultado, aí ele vai, a alma dele vai, né, até o limbo e resgata essas pessoas e então leva para o céu, tá? Ou para o purgatório, tá? O limbo das crianças, ele continua aberto, assim como o inferno também continua aberto. Então, tanto o inferno quanto o limbo das crianças vai continuar aberto. Você já ainda recebe, infelizmente, ainda recebe essas almas. E a pessoa que está em graça, pessoa que morre em estado de graça, ou seja, que tem caridade, ela, ela, ela vai ter a visão beatífica. Ou ela vai direto para o céu, o que é muito difícil de acontecer, né? Porque, sim, acontece, mas a grande maioria, infelizmente, vai passar por uma purificação, que é o purgatório, né? A gente falou sobre isso naquela devoção sobre a aula do purgatório, né? O purgatório. Tem até um livro interessante, né, do São Leonardo Porto Maurício, escreveu um sermão, e até coloquei no grupo aí da comunidade, vocês podem baixar lá, que está em PDF. É um PDF, ou é um livrinho de 16 páginas só. O título do livro é Pequeno o Número daqueles que se salvam. E acho que tem muito sentido de ser mesmo, porque para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Mas para ir para o céu, para o purgatório, você tem que batalhar um pouquinho. Eu diria até muito, né? Jesus fala que, Acho que muito, muito mesmo. ele fala que é larga a porta da perdição, né? E estreita a porta
daqueles que querem salvar, né? Então, quando Jesus ele, ele separa a alma do corpo, ele vai até o limbo, e aqui ele resgata, então, aqueles que estavam lá aguardando o primeiro a ser ressuscitado, que era Jesus Cristo, né? Que foi Jesus Cristo. E é óbvio que também a gente vai passar pelo mesmo processo. Vamos passar pelo processo de sofrimento, né? De morte, e depois queremos Deus que a gente vá direto para o céu. Temos que fazer o esforço tremendo para nem purgatório, porque eu não sei se você já ouviu falar, mas dizem que o menor, quem fala isso é Santa Catarina de Gênova, que escreveu um livro sobre purgatório, Tratado do Purgatório. O menor sofrimento do purgatório é maior do que o maior sofrimento aqui da Terra. Dá para ter medo, né? E como? Então você veja quantas pessoas não reconhecem ou não têm consciência de que existe o inferno, ou até que existe purgatório. Eu diria, por exemplo, a gente pode ver aqui várias religiões, a maior parte delas, né? O hinduísmo, que tem lá, sei lá, mais de 1 bilhão de pessoas, o maometismo, lá, os muçulmanos, mais de 1,5 bilhão, os da China, e tantos outros aí, se você pensar aí, né? Até os próprios chamados protestantes, eles não nem creem que tem purgatório, porque eles dizem o seguinte: basta ter fé e vai direto para o céu. Eles falam assim. E esquece até que São Tiago falou assim, que você ter fé sem obras, sem caridade, nada adianta. A fé sem obras é morta. Tá? Então é isso que acontece. Jesus, na verdade, ele foi no limbo resgatar as almas que estavam lá nesse local, né, aguardando Nosso Senhor. Alguma dúvida até aqui? E a pessoa que se suicida vai para onde? Pro inferno? Para purgatório ou para o limbo? A pessoa, olha só, dizer que ela vai para o inferno é difícil, a gente não consegue dizer. Objetivamente falando, né, de forma objetiva, quem suicida, ela comete um pecado gravíssimo, que ela tentou sua própria vida. Tá? Então, a pessoa que é suicida e que não se arrepende, mesmo que seja no último instante, no último suspiro, se ela não se arrepender, e a gente não sabe se ela se arrependeu ou não, porque isso aí é uma coisa interna dela, coração, aí com certeza podia dizer, ela foi para o inferno. Um exemplo aqui, São João Maria Vianney, ele conta que ele atendeu uma mulher, uma esposa de um homem que havia se suicidado. Ele amarrou uma pedra na perna e se jogou no rio. Tá? E ela contou isso para São João Maria Vianney. Só que São João Maria Vianney, ele tinha um dom, né, de saber as coisas que aconteciam com os outros, né? Ele conseguia ver isso. E ele falou para a esposa, para a mulher: olha, não se preocupe, que no momento em que ele se jogou, nesse lapso de tempo, ele se arrependeu. Então, ele não foi para o inferno. Ele deve ter ido, com certeza, para o purgatório. Mas ele que conseguiu ver isso, né? Ele conseguiu enxergar isso aí. Mas isso é difícil de acontecer, nem todo mundo consegue isso. Carlinhos, Né? também quem vai para o inferno, de lá não sai mais nunca, né? Não. Assim, o inferno não tem volta. O inferno é uma passagem de ida. Tá? O purgatório é uma misericórdia de Deus, né? O sofrimento do purgatório é tão grande quanto o do inferno, só que ele tem um fim.
Purgatório Ainda tem tem um... uma chance. Hã? Ainda tem uma chance. Não, quem foi para o purgatório já está salvo. Salvo. Não tem que se Ah, preocupar. tá. Existe um... Não, você está seguro que está salvo. O que acontece ali é que existem... Eu li no livro de Santa Catarina, existem 3 ou 4 fases no purgatório, né? Então, você vai aliviando, vai purgando as faltas da pessoa, né? Tudo aquilo que a gente faz aqui e entrega para as almas do purgatório vai aliviando a pena dela. Então, muitas almas, por exemplo, elas são resgatadas na missa, na própria missa. Por quê? Porque são oferecidas por elas. A missa é oferecida pelas almas do purgatório. Então, Hum, pensa assim, tudo que você fizer de bom, ofereça às almas do purgatório, porque sim, vai servir como uma forma de aliviar a pena dela, de adiantar, né, de reduzir o tempo do Por purgatório. isso que existem as missas para as almas. Mas Deve encomendar, existe as missas. missas que são próprias para as almas do purgatório, mas também todas as missas Toda que missa são comunhão, celebradas, ela é comunhão para se oferecer é o isso. sacrifício em favor do em sufrágio das almas do purgatório. Eu faço isso todo domingo. Mas no próprio texto da missa também ela cita isso. É, Pelas almas que, mas tem gente que não vai para a missa, né? Esquece do... mas mesmo assim, o sacerdote, quando celebra, ele está celebrando para elas também. Mas é bom que também a gente faça isso, né? Então, adquirir esse hábito de encomendar missas para as almas do purgatório, tá? Em especial, você faz, óbvio, para os seus parentes, né? Então, é bom você pedir pelos seus pais, né? Pelos seus parentes, né? Então, viu, Célio? Então, essa questão da vida ela é muito importante. Só para dar um outro exemplo, né? A pessoa tirar a própria vida. Mas se a pessoa tirar a vida de uma outra pessoa, tá? Sem nenhuma causa, isso é um pecado grave, tá? Essa pessoa também está em estado não está em estado de graça. Se ela morresse sem arrependimento, sem a confissão, né, sem a perdão desses pecados, ela certamente iria para o inferno também. Agora, se essa pessoa tira a vida do outro e esse outro está ameaçando de tirar a sua vida, essa situação, ela não é um pecado, não se tornaria um pecado grave, né? A primeira coisa que você tem que fazer é defender a sua vida. Então, se você na iminência de ser morto por alguém, mata aquela pessoa que estava te ameaçando de te matar, você não está cometendo um pecado grave, tá? Isso aí, para a igreja, é importante você estar defendendo a sua própria vida. Agora, se você não é uma coisa desproporcional. Você vê que a pessoa não vai te matar, está te agredindo com um cacetete, você está com a arma e mata ela, aí é complicado, né? Não dá para entender dessa forma. Muito bem. Então, continuando aí, né? Pergunta 116. Por que as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo? Resposta. As almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo. Por quê? Pelo pecado de Adão, o paraíso estava fechado e convinha que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a entrar nele. Então, foi plano de Deus, né? Quando houve o pecado original, né? Adão e Eva, o que Deus fez foi fechar o paraíso e só iria reabrir quando o homem, né? O homem Jesus, né? Quando ele viesse para redenção, na nossa redenção, ele seria o primeiro a ressuscitar e o primeiro a entrar no céu. Então aí ele vai e resgata todas aquelas pessoas que viveram de forma justa, né? Os patriarcas, os justos, e que haviam morrido, mas não poderiam entrar ainda no céu, porque Jesus Cristo não tinha ainda nascido no tempo. Então é por isso que
Foi dessa forma. Então, Jesus vai no limbo e resgata essas pessoas. Tá? Por que Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar? E a resposta é: Jesus Cristo quis demorar até o terceiro dia para ressuscitar, para mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. Ó, não são 3 dias exatamente, né, completos. Então, ele morre na sexta, no primeiro dia, sexta. Ele fica o sábado inteiro no sepulcro, né, e no domingo de manhã ele ressuscita. Então, é parte da sexta, o sábado inteiro e o domingo de manhã. Mas, assim, na contagem, são 3 dias, tá? Mas não é 3 dias corridos, completos, tá? E por que ele fez isso? Porque ele queria mostrar que se ele tivesse resultado logo no primeiro dia, poderia gerar alguma confusão, né? Então, ele quis que fosse 3 dias para que as pessoas tivessem certeza de que realmente ele havia morrido, tá? Aí, a próxima pergunta é: foi a ressurreição de Jesus Cristo semelhante à dos outros homens ressuscitados? A ressurreição de Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por virtude própria, e os outros foram ressuscitados por virtude de Deus. Então, existem lá as várias pessoas que Jesus ressuscitou, né? O próprio Lázaro foi ressuscitado por Jesus, né? A filha de Naim, o filho de Naim, na verdade, a filha de Jairo. Só que eles ressuscitaram para morrer de novo, né? Isso foi por virtude, por poder do nosso Senhor. Ele quis mostrar que ele era Deus. Então, não só ele, mas, por exemplo, o profeta Eliseu também ressuscitou. Então, profetas ressuscitaram também pessoas, só que por virtude de Deus, assim, por poder de Jesus, né? O poder de Deus. Mas Jesus Cristo não, ele tinha o poder. Então, ele diz que ele dá a própria vida e ele tem o poder de dar a própria vida, de retomar essa própria vida dele. Então, fica claro aí que a forma que ele faz é porque ele tem poder para isso, tá? Uma leitura aqui sobre o por que Jesus, quais são os frutos da ressurreição de Jesus, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida sobre isso, né? Por que então que Jesus, então, ele ressuscita, né? Necessidade da ressurreição. Então, diz aqui, ó, para melhor compreendermos o alcance e a significação, né, há 3 questões que se devem analisar mais de perto. Primeiro, qual o motivo, né, Jesus Cristo deveria citar. Segundo, qual é a finalidade da ressurreição. E, por último, quais são os frutos. Tá? A primeira questão, né? Por qual motivo Cristo deveria ressuscitar? Primeiro, para manifestar a justiça divina, né? A própria justiça. Convinha, sob todos os aspectos, que Deus exaltasse aquele que, para lhe obedecer, havia se rebaixado e fora coberto das maiores ignomínias, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele toma a nossa natureza humana, né? Ele vive como nós, homens, vivemos, exceto uma coisa que é o pecado, tá? Então, por justiça, né, por sua obediência, Deus ressuscita. O apóstolo, né, ele fala aqui de São Paulo, diz assim, quando ele alega essa razão, né, e escreve aos Filipenses dizendo: humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso é que Deus também o exaltou. Ou seja, a obediência de Jesus Cristo foi grande, né? Ou seja, ele obedece à vontade de Deus.
Ele submete a sua vontade humana, né? Lembra que ele tem duas vontades, a vontade divina, né? Da alma divina, da natureza divina, para consolidar a nossa fé. Então, diz que a ressurreição de Jesus devia consolidar em nós a fé sem a qual o homem não pôde justificar-se. A maior prova de que Jesus Cristo era filho de Deus deve ser o fato que ressuscitou dentre os mortos por sua própria vontade, virtude, por exemplo, sua própria virtude. E para nutrir a nossa esperança. Então, a ressurreição de Cristo, né, devia nutrir e apoiar a nossa esperança. Uma vez que ele ressuscitou, temos a firme esperança de que também nós havemos de ressurgir. Então, vamos seguir o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Só que isso vai acontecer no final dos tempos, né? Ou seja, quando houver o juízo final. Tá? E, como última das razões, ensinar-se que a ressurreição de Jesus, nosso Senhor, era necessária para consumar o mistério da nossa salvação e redenção. Pela sua morte, Cristo nos remiu dos pecados e pela sua ressurreição restituiu-nos os preciosos bens que havíamos perdido em consequência de nossa prevaricação. É por isso que o apóstolo diz: Cristo foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitou por causa de nossa justificação. Tá? Frutos. Quais são, então, os frutos da ressurreição de Jesus? Pela ressurreição de Jesus, né, reconhecemos que há um Deus imortal, cheio de glória, vencedor da morte e do demônio. Eis uma verdade que, a respeito de Jesus Cristo, devemos crer e professar sem a menor hesitação. São tantas pessoas que não reconhecem, né, Jesus como Deus. Os espíritos, então, eles falam que Jesus é só um homem evoluído, de moral evoluída, não creem na ressurreição, creem que Jesus Cristo... Outro dia foi uma pessoa muito conhecida ali que falou que ele reencarnou, Jesus Cristo, imagine, reencarnou uma pessoa, não sei quem foi a pessoa, deve ser um espírito qualquer desses daí, as loucuras, né, que a gente vê por aí. Depois da ressurreição de Cristo, acarretou também a ressurreição de nosso corpo, já por ser ela a causa eficiente deste mistério, já por ser exemplo do Senhor, que todos nós devemos ressurgir. Podemos afirmar que é o modelo, ou seja, Jesus, né, a ressurreição do nosso Senhor. Ela é a mais perfeita de todas. Assim como pela ressurreição o corpo de Cristo se transfigurou em glória imortal, assim também os nossos corpos, que antes eram fracos e mortais, ressurgirão ornados de glória e imortalidade. Então, o corpo do ressuscitado, né, Jesus, quando a gente lê lá nos Evangelhos, ele, ele tem algumas virtudes, né, algumas, alguns poderes, né, que ele consegue atravessar a matéria, né? Lembra quando ele entrou no cenáculo que estava com portas fechadas, né? O próprio a sepultura dele, quando os anjos tiram a pedra, ele já tinha saído. Então, não tiraram a pedra para ele sair. Na verdade, ele saiu porque ele tem poder para isso. O corpo ressuscitado, ele tem esse poder, né? Então, ele tem poder de atravessar a parede, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? E os apóstolos, quando viram o resultado, eles não tinham certeza que era ele, porque o corpo espiritual, ele não tem na mesma imagem do corpo material, tá? Então, eles tinham dificuldade de saber. Reconheceram mais por causa da talvez da voz, ou talvez da forma como Jesus se falou com eles, né? Quando ele se pronunciou, tá?
Na morte de Cristo, temos não só o exemplo de como se morre ao pecado, mas conseguimos também a força de morrer efetivamente ao pecado. A sua ressurreição nos dá igualmente forças para adquirirmos a justiça, servindo então a Deus em piedade e santidade. Podemos andar naquela vida nova. Bom, é isso. Então, nesse artigo, é sobre isso que a gente queria ler e comentar. O próximo artigo, o sexto artigo, vai ser deixado para o próximo domingo. Então, comentários. Tem uma pergunta a fazer, mas não queria interromper na hora e agora acho que esqueci. Esqueci. Então, faça agora. Sabe mais o que é perguntar? Tentando me lembrar. Tá. É sobre... O assunto é aquilo que estava falando sobre purgatório, inferno, céu. Eu estou com isso na minha cabeça também. Desculpe te interromper, César, Não, não tem problema, não. mas Você- eu acho que a gente, nesse mundo que a gente vive hoje, e mesmo a gente tentando ser melhor, eu sei que eu tenho trocentas mil falhas, aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu não sei não se eu nem vou conseguir ir pro purgatório, sabe? Eu acho que eu vou direto pro inferno. Rita, isso daí é o seguinte, a gente não pode ter esse pensamento, porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Sim, E tem dois pecados que são muito graves, que é o pecado de achar que não tem salvação nenhuma e o pecado de achar que já está salvo. Esses dois pecados são muito graves. vixe, Você não pode pensar isso, você tem que, você precisa fazer primeiro, ter confiança em Deus, né? E segundo, procurar levar uma vida mais próxima dos sacramentos, né? Ou seja, você procurar viver mais uma vida de santidade, uma vida de se aproximar mais no amor a Deus, né? E do próximo. E por você fazendo isso, você vai lutando até o último suspiro, sim, mas nunca desconfiar da, da misericórdia divina. Porque Deus é misericordioso. Lembra que esse caso que eu falei do esposo que se suicidou? sim, sim. No último instante, ele se arrependeu, então ele foi salvo. Eu tenho uma prima que se suicidou. É por isso que, assim, a gente nunca pode dizer que a pessoa foi para o inferno, porque a gente não sabe se não houve o tempo, né, dessa pessoa. Jesus Cristo aparece para ela, faz prega para ela o evangelho, ela aceita e aí ela pode ser salva. Então, se Deus pode fazer isso no último instante, como é que você, que tem ainda uma vida ainda com saúde, com disposição, pode muito bem lutar? Eu Sim, sugiro que você comece a ler mais Vida dos Santos, sim, começa a procurar mais saber qual é a vontade de Deus na sua vida, essas coisas que aí você vai pedindo Nossa Senhora para te ajudar nesse sentido, que ela com certeza vai ajudar. eu peço. Toda hora eu peço perdão. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, o senhor já deve estar chato, de saco cheio de tanto que eu peço perdão. Que às vezes a gente pensa uma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem mais vontade de perdoar a gente do que a gente pedir perdão para ele. Sim. Sabia disso? Uhum. Imagino. Deus quer mais que a gente peça a ele do que a gente quer pedir, do que a gente tem vontade de pedir.
Sim. Então, É. confie Uhum. e siga em frente. A gente cai e levanta, o importante está sempre buscando se levantar. É. Ô, E Carlinhos, temos que não- desejar o céu também. terminou? Terminou, Rita Sá? Terminei? Vá. Então, Fale. como é que se diz? A pessoa, o suicida, ele, como é que chama? É um pecado mortal, né? O cara que se suicida. Deus Isso, não gosta disso. Né? isso. Não gosta. Agora, a pergunta é o seguinte, esse nova pergunta. É, suicida. Se ele se arrepender no último instante, que Carlinhos falou aí, Sim. Aí ele pode se salvar, né? Sim. isso. Ah, sim, é que eu quero perguntar o seguinte. A Igreja Católica, eu me lembro que eu fui para o enterro de uma garota que suicidou-se, né? E, assim, o cartão, o caixão estava fechado e tudo, já porque estava o corpo todo. Ela se jogou de um prédio alto perto, em frente ao Hospital Sara, aquele prédio da esquina que é bem altão. Sei. Ela foi lá para a área, coisa e se jogou de lá. Meu Deus. Conhecido aqui, morava aqui em Vila, nós conhecemos o pai dela, nós conhecemos através de Sérgio. O fato é o seguinte, aí o padre não foi fazer, o padre não, a minha igreja não aceita isso, né, por conta de que Jesus Cristo, porque ser um pecado mortal, é isso? Por que que a igreja não, o O padre padre, não participa do enterro? o padre se recusou a Não, que me fazer. disseram, não tinha, o padre não estava lá, eu sei que o pai dela é espírita, a moça faleceu, se suicidou. A mãe católica, inclusive a mãe, muito era cheia de. Então, desespero, cheia de imagem em casa de santa, não sei o quê, não sei o quê. E se desesperou, pegou, quebrou tudo, não sei o quê, de revolta, né? Sei. Talvez Aí, ele esteja. aí é o seguinte, porque isso não sei se esse padre, nesse caso, o padre não foi porque o pai era espírita, ou ele não quis chamar o padre. Não sei se Ah, foi isso. Mas eu quero saber de você se existe algum impedimento do sacerdote e fazer o enterro de uma pessoa que se suicidou. É aquilo que eu falei, né, César? Ninguém sabe se ele houve arrependimento no momento em que, antes dele morrer, ou, né, ele ter, assim, perder a consciência. Não dá para Sim. dizer. Ninguém pode dizer isso. Aí só Deus pode dizer. Sim, sim, tranquilo. Mas independente disso, Ah, sabe-se que a pessoa se suicidou. Se ela se arrependeu ali, ninguém, só Deus vai saber, no último instante. Mas a igreja, o sacerdote é proibido, a igreja católica não permite. Me disseram isso lá, porque a igreja não permite, o padre pode rezar, quem se suicida, o padre não reza por ele. É verdade isso? Ou você não? Eu não, não tenho esse eu também conhecimento. não sei sobre Nunca isso. ouvi falar. Não sei. Então, perguntar ao padre lá na igreja, perguntar ao padre Jair, Como então foi, Padre Jair? Veja, padre. essa semana passada eu fui para um funeral de um amigo meu lá do tênis. Ele faleceu de infarto fulminante jogando tênis, né? No sábado retrasado. E eu conhecia, até jogava com ele e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá, estava celebrando uma missa, né, de corpo presente lá. Eu cheguei e ele foi cremado, né? Então, já é outra coisa que, assim, a igreja, ela não recomenda que se faça cremação, ela não permite que se faça cremação do corpo, tá? E aí, durante essa, antes da cremação, né, uma das pessoas deixaram uma mensagem, a filha chegou e disse que ele era espírita
E eu me assustei na hora, mas, poxa, espírita. Era espírita, ela citava algumas citações de Allan Kardec, não sei o quê, o irmão também. E eu fiquei assim pensando, e eu rezando o rosário lá pela alma desse amigo. E fiquei pensando comigo mesmo, meu Deus, será que ele realmente se salvou? A minha oração, eu até depois conversando com o padre, eu falei assim, padre, aconteceu isso, o que o senhor me diz? Ele falou, olha, se essa alma não aproveitou essa sua oração, outra aproveitou. Então, assim, Deus não desperdiça, essas coisas, né? São graças, né, que se aquela alma que você está tendo a intenção para aproveitar não pode aproveitar, vai para outra. Então, quer dizer, eu tinha mais ou menos essa ideia, eu sabia que isso acontecia, mas, de qualquer forma, eu me assustei, assim, que eu estava na área da cremação e fiquei assim pensando. E aí, a conclusão que eu chego é o seguinte, a grande maioria das pessoas não tem a menor ideia, né, do que é ser católico, né, do que é ser espírita. Por quê? Porque o espiritismo, quem realmente conhece o espiritismo de verdade, o espiritismo nega 40 dogmas de fé, inclusive purgatório, inclusive que Jesus Cristo é Deus, né? Os dogmas da Igreja Católica, eles negam todas. Vivem dizendo que Jesus Cristo é cristão, que o espiritismo é cristão, não sei o quê, mas não é, tem nada a ver. Cristão é quem segue a Cristo. Então, eu fiquei assustado lá quando eu ouvia isso. Quer dizer, se o padre tem certeza de que aquela pessoa ela é convicta no espiritismo, eu creio que na tradição ela não iria fazer o funeral. Mas na igreja moderna, eles não têm nada disso, eles vão mesmo. Então, o padre foi lá, celebrou a missa nesse funeral desse amigo meu, né? Não perguntou, nem acho que perguntaria também se ele era católico ou não, se ele foi, porque ele foi chamado para fazer, ele estava lá e fez, né? Celebrou a missa. O que eu acho estranho é isso, né? Porque quando a pessoa ela é convicta, e aí que você não sabe se realmente existe convicção, né? É de que ela, no caso dele, por exemplo, ele morreu de forma fulminante. Eu acho que não teve nem tempo dele pensar, se arrepender de alguma coisa que ele tenha feito que tenha ofendido a Deus. Creio eu, né? Porque foi tão rápido. Simplesmente ele estava jogando, saiu da quadra, caiu no chão e ali não levantou mais. Tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Eu acho difícil, não sei, é complicado, é uma situação difícil de dizer, né? Mas o que a igreja, né, da tradição é que ela, sabendo, né, que há uma convicção muito forte da pessoa, ela não, certamente a igreja não vai fazer o funeral dela, né? É difícil, Ok. mas a questão do suicídio mesmo é muito difícil saber, porque, de repente, ela se jogou lá do último andar. Nesse trajeto, será que ela houve arrependimento? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, assim, não Então, dá nesse caso, o padre pode fazer a missa de corpo isso. presente, Eu, né? eu, eu também acho. Então, não dá para dizer que não pode, que ela não houve arrependimento. É impossível dizer. Então, faz-se, né? Sim. Né? Então é isso. Ok. A outra pergunta eu não lembrei, não, mas eu sei que depois eu vou lembrar. Tudo bem. Essa eu lembrei, eu fui agora. Nossa, fazia tempo que eu queria saber. Mas a outra que eu queria fazer, eu não. Mas eu sei que sempre a memória volta depois. Eu não quis interromper na hora, não é o certo. Se eu tivesse levantado, falando, pode ter sido interrompido. Aí eu eu vou me lembrar. se eu tivesse levantado a mão, né? Onde tem essa mãozinha aqui, ó, você levanta a Não mão. sei. Mas aí tá interrompendo, né? Não tem problema, não, se eu não lembrar. Não vou, não. Tá bom. Eu queria que repetisse esse caso que você falou aí, de uma pessoa que se suicidou e depois se arrependeu. Está se suicidando, se arrepende? Uhum. Esse caso foi contado
São João Maria Vianney, aquele sacerdote, patrão dos sacerdotes. Ele contando que tem uma mulher que o procurou para falar com ele, preocupada porque o marido tinha suicidado, tinha amarrado uma pedra na perna e se jogou no rio. E aí ela estava preocupada, porque ela é muito católica, né? E foi preocupada em falar com ele e disse o seguinte: minha senhora, não se preocupe, porque no instante em que ele se jogou e entre ele se jogar e cair no rio, ele se arrependeu. Então, só esse arrependimento já foi suficiente para livrá-lo do inferno. Porque se a pessoa não se arrepende de um pecado grave como esse, tirar a sua própria vida, ela estaria condenada. Porque uma das coisas que você tem, que é pecado grave, é atentar contra a sua própria vida e contra a vida de outras pessoas também, óbvio, né? Então, isso aí é pecado grave. Se a pessoa morre nesse estado... Aí, nesse caso da água, eu acredito, o Haroldo se matou dando um tiro. Sim, mesmo. Pode ter arrependimento na hora que dá o tiro. Porque quando a pessoa dá o tiro, ela não morre de imediato. Ainda vai ter um tempo para o efeito da bala, né, fazer aquele negócio sei lá, da hemorragia. Existe alguns segundos ainda de consciência da alma, né? Eu não sou médico, não sei dizer, mas eu acho que tem ainda alguns segundos, sim. Porque a pessoa não morre de imediato. Quem morre de imediato é no filme. No filme, você atira no cara, o cara se joga no chão, se atira, não sei o quê, e diz, ali está morto. Não é assim que funciona, não é assim que acontece na vida real, né? Mas, enfim, deve ter, sim, alguns segundos, né? E a igreja não tem como dizer que a pessoa não se arrependeu, que não houve tempo para isso. Aí só ela e Deus. Cabe a nós rezar, né? Fazer nossas orações. E se por acaso, né, que Deus não permita, se por acaso ela tivesse convicção, aquela oração, né, vai para outra alma, vai para outra pessoa. Muito bem, então são 9h12. Chegamos aqui no final. Vamos então rezar aqui uma oração em agradecimento à Nossa Senhora, né, para que a gente absorva com fruto aí esse tempo que nós usamos aqui para falar de Deus e aumentar cada vez mais nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Boa noite a todos. para vocês. Boa noite, boa semana. Obrigada, Ótima semana Carlinhos. para